Uma coisa que ajuda a gente bastante num evento como esse, num ambiente mais aconchegante, como nós estamos aqui, é ter vocês mais pertinho da gente. Então, se vocês se sentirem à vontade e quiserem popular a área da frente aqui, fiquem à vontade, a gente vai aproveitar um pouquinho mais a presença de vocês. Certo? Vamos iniciar então o nosso evento. Como eu disse, a gente está realmente muito contente com a presença de todos vocês aqui. Temos grandes parceiros, temos nossos queridos e amados franqueados, temos familiares, temos o pessoal que trabalha com a gente, nossa equipe técnica, e é um orgulho estar aqui, ter sido convidado para estar aqui junto com vocês também. Sintam-se todos muito bem-vindos, à vontade. Eu falo isso em nome do Estevão, do Rafael, e a gente quer que vocês também aproveitem o evento. Muitos farão participações especiais aqui que a gente vai anunciar já já, mas todo mundo vai poder aproveitar um pouquinho. Obrigado mais uma vez. Alguns vieram de longe, então muita satisfação da nossa parte ter vocês conosco aqui, tá bom? Para iniciar, eu queria pensar com vocês um pouquinho sobre uma ferramenta que a gente utiliza todos os dias e que tem um pouco a ver com o nosso evento aqui hoje. E é uma ferramenta que quando ela se iniciou, para nós, muitos tiveram uma resistência muito grande. Ah, não, isso não funciona, para mim não dá, não vou me adequar, não vou usar, não tenho tempo para isso. Mas hoje é o que todo mundo mais usa. É o WhatsApp. Há 10 anos atrás, você imaginava que você ia usar tanto essa ferramenta? Eu lembro quando um colega de trabalho falou para mim, você não tem WhatsApp ainda? E eu falei, o quê? Nem sabia o que era, nunca tinha visto. Não, aplicativo, assim. Falei, não, isso aí não tenho tempo para isso é bobeira. Mas eles iniciaram esse projeto aí em 2009, 2 caras que trabalhavam na Yahoo, o Brian e o Ian. Iniciaram esse projeto em 2009, e em 2014, eles venderam esse projeto deles por 19 bilhões de dólares. Em 5 anos, valia 19 bilhões de dólares. E eles se arrependeram de vender, porque hoje vale muito mais. Na época, eram 600 milhões de usuários. Hoje, são 2 bilhões de usuários. Só no Brasil, quase todas as pessoas que têm um celular conectado à internet, se não todos os que estão conectados, usam o WhatsApp. 147 milhões de pessoas usam o WhatsApp no Brasil. E se eu perguntar para você aqui, vocês podem até levantar a mão, quem usa todo dia o WhatsApp para troca de mensagens? Todo mundo, né? Quem está usando o WhatsApp para fazer ligação? O número diminui um pouco, mas quase todo mundo. Ou seja, eles mudaram a maneira de a gente se comunicar, por meio da tecnologia. E lá atrás, a gente não pensava nisso, não. Então, pessoal, hoje, o evento vai mostrar coisas incríveis. Temos aqui parceiros de peso, que vão mostrar para a gente o que daqui, talvez, a 10 anos, que é o que já está sendo usado hoje, mas talvez daqui a 10 anos, você olhe para trás e diga assim, ainda bem que eu estava lá aquele dia. Porque do mesmo jeito que o WhatsApp hoje faz parte do seu dia a dia, essa tecnologia que nós vamos apresentar aqui já faz parte do dia a dia de muita gente, mas vai entrar cada vez mais na nossa vida. O nosso papel aqui hoje é fomentar isso. E é mostrar como que a gente pode usar isso no nosso trabalho, no nosso dia a dia, para melhorar a vida das pessoas. O foco dos meninos aqui do WhatsApp o lema deles era simplificar para funcionar. Eles não queriam ganhar dinheiro de saída, não. Eles queriam fazer uma coisa que fosse simples, fácil de usar e funcionasse bem. Tanto é que minha avó, de 86 anos, usa o WhatsApp. Manda áudio pelo WhatsApp. Então, o que a gente vai mostrar aqui hoje, pessoal, alguns talvez pensem, né? Ah, mas um dia inteiro de palestras, tecnologia, tal. Mas aproveite, porque o que você vai ver aqui hoje, com certeza vai fazer parte da sua vida daqui para frente.
todos os dias. Você vai ver isso em vários lugares, e você vai querer usar isso para ajudar os outros. A gente vai ter, até no início do nosso evento, já uma participação do Estevão, que vai mostrar claramente isso para a gente, como isso já faz parte do nosso dia a dia e vai fazer cada vez mais. Mas vamos lá. Qual a expectativa que a gente vai ter hoje? O tema da nossa convenção é a manutenção descomplicada, em 3 pilares: telemetria, service desk e franquias. Vamos entender no dia de hoje o que é isso e como que isso realmente ajuda a gente a ter sucesso com o nosso cliente, que é o foco, é o objetivo, certo? Então, nós vamos ter, inicialmente, uma participação do Estevão, que eu já vou anunciar já. Aí a gente vai começar as atividades entendendo o que é a manutenção descomplicada, qual o impacto dela nos objetivos para ESG, sustentabilidade, que ela é fundamental para o sucesso do nosso cliente. Entenda que o sucesso do cliente é tanto interno, quando a gente olha o cliente e fala, poxa, esse cliente é um cliente de sucesso para mim, para a minha empresa. Mas tem também o lado do cliente. O que a gente oferece para ele é um sucesso para ele, torna a empresa dele melhor, o negócio dele melhor, ajuda ele? Se sim, é o sucesso do cliente. E a manutenção descomplicada ajuda a gente a oferecer isso. Vão ser 2 dias para os nossos franqueados aqui, alguns parceiros também, de muitas atividades. Então, a gente vai hoje aproveitar para apresentar esses nossos parceiros, mostrar o que eles podem oferecer para a TAG, para ajudar todos nós. Também vamos apresentar novidades, novos ativos para a manutenção descomplicada, IoT, a internet das coisas, para aplicações de automação, projetos de eficiência energética baseado no IoT, um super lançamento que a gente está ansioso para ver, e a gente deixou para o final, né, Estevão? Para todo mundo ficar bem curioso aí, preparado para o programa de gestão de água. Eu economizo. Olha só onde a gente está indo, né? O nosso querido Kleber está aqui para nos ajudar. Mas nós também teremos a participação de muita gente bacana aqui. Durante o evento, a gente vai disparar mensagens pelo WhatsApp para vocês avaliarem como está indo a atividade. Até para a gente ir melhorando, avaliando como é que a gente está indo nesse desenvolvimento para vocês das nossas atividades. Nós vamos ter a participação, deixa eu achar o nome das pessoas aqui, que eu estou meio atrapalhado. Marcelo Orsi, Quacklink, Davi Souza, da Cor, vamos ter o Caio Vaz, da InfraSpeak, vamos ter também a Juan Oliveira, da Comp, certo? Vamos ter a Thelma, tudo sobre IoT, certo, Thelma? E aí, quando eu for te anunciar, eu vou acertar o seu sobrenome, você vai ver, vai ficar chique, tá bom? Esqueci de alguém, Estevão? Acho que não, né? Muito bem, estamos ansiosos. Então, vamos lá. Amanhã a gente também vai ter muitas atividades, vamos ter o lançamento de uma campanha, pé na porta. Aí, pessoal, vamos derrubar tudo, vamos vender. Quem que eu esqueci? Pois é, eu tinha anotado aqui até com o negrito para lembrar e falar que era via link. Ele vai estar de Barcelona e vai participar com a gente aqui, uma presença ilustre também. Desculpa aí por não ter mencionado. E amanhã também nós vamos ter workshops, vamos ter o nosso podcast lá para o pessoal participar, entrevistas e tudo mais. Vamos começar então, né, pessoal? Mente aberta, coração aberto, vamos prestar atenção, aproveitar, ouvir, porque tem muita coisa top aqui hoje, incrível, assim como a presença de vocês. Estevão, nosso diretor de operações, vai iniciar com a palestra para a gente, IoT na prevenção e gestão de desastres naturais. Uma salva de palmas. Pessoal, bom dia de novo. Num vídeo desse, a gente tem bastante coisa para desembrulhar, né? Ele faz a gente pensar em bastante coisa. E, quando a gente está falando, a gente escolheu esse tema, desastre natural e IoT, é um tema bem interessante, normalmente a gente não liga uma coisa na outra. Mas, antes de entrar no tema, né, eu vou propor para a gente aqui, nessa segunda maravilhosa, está começando uma semana, a gente está num lugar com ar-condicionado, teto firme, cercado de gente interessante, vou aprender muita coisa, então eu vou propor aqui que a gente
comece o dia fazendo um exercício de agradecimento aí. Vamos fazer? Vamos fazer? Vamos fazer. Legal, bacana. É simples, é uma coisa que eu gosto de fazer, é um exercício de respiração. A gente vai fazer uma respiração com o olho fechado, e é uma coisa simples. A gente vai contar até 4, inspirando o ar, e expirando pela boca, a gente vai contar até 6. Esse momento, a gente vai fazer 3 vezes, eu vou guiar vocês e vou fazer junto. É um momento para a gente agradecer aquilo que a gente acredita, não importa no que a gente acredita, cada um acredita numa coisa, mas é importante a gente estar presente, saber que nós somos privilegiados, somos realmente muito privilegiados. Vamos lá? Então, vamos lá. Vamos fechar os olhos, vamos tomar uma inspiração profunda. 1, 2, 3, 4. Vamos soltar o ar. 2, 3, 4, 5, 6. Novamente. 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6. Inspira. 2, 3, 4. Expira. 2, 3, 4, 5, 6. Sorriso no rosto, vamos abrir os olhos, começar o dia. Gente, foi legal? Bacana. Então, vamos lá. Como é uma hora de otimismo, eu gosto de ser otimista. A gente vai falar de desastre, mas vamos parar para pensar, né? A gente tem muita notícia ruim e a gente é bombardeado por notícia hoje em tempo real, né? Desastres, calamidades de todo tipo, e parece que o mundo está acabando. Mas eu trouxe um gráfico aqui para vocês, um infográfico, que ele é bem interessante, que é um infográfico que mostra a quantidade de mortes nos últimos 120 anos, mais ou menos. Mas antes disso, vocês receberam um papelzinho, gente? E na verdade, desculpa, eu pulei aqui, que eu tô animado para falar desses números aqui, que são legais. O papelzinho é o seguinte, eu queria também propor aí uma tarefa para vocês, para depois a gente dar uma lida no final, né? Que quando as pessoas estão lidando com desastre natural, elas precisam, primeiro, né, prevenir, saber se isso vai ocorrer, se for possível, se preparar, caso não seja possível prevenir, estar preparado, depois que acontece, ter a resposta, né? E depois o reparo. E aí, a tarefa é assim, a gente pensar, talvez a gente nunca tenha pensado nisso, eu nunca tinha pensado nisso, o que a gente faria se nós fôssemos o responsável por lidar com questões de desastre. E aí, cada um pode escrever o que quiser, e aí a gente vai dar uma lida aí no final, aí nesses papeizinhos aí. Beleza? E agora vamos lá para os dados ali. Esse infográfico aí que eu trouxe para vocês é um gráfico que mostra as fatalidades causadas por desastre natural nos últimos 120 anos, né? As bolas, o tamanho das bolas é o tamanho das mortes, né? O número de mortes causados por desastres naturais. A linha de cima, ali em vermelho, é a soma de todas as de baixo. E dá para ver claramente que as bolinhas azuis, e as claras e escuras, elas são as que têm mais impacto. Tem um motivo isso aí. A gente está falando, basicamente, de secas e de enchentes, né? E as secas e enchentes, se puder voltar um pouquinho, Cadu, e as secas e as enchentes, elas estão relacionadas diretamente com fome depois, porque quando a gente tem as mortes causadas por uma enchente, por exemplo, na hora, mas é muito além disso, né? Depois a gente perde a capacidade de subsistir. Uma coisa interessante e trágica é que isso aí afeta desproporcionalmente os países e as comunidades menos favorecidas. Se a gente for parar para pensar, né, quem está mais preparado acaba passando melhor por essas catástrofes. Cadu, se você conseguir voltar só um pouquinho, que tem uma coisa interessante. A gente vê claramente, né, a diminuição ao longo do tempo. O Cadu não vai conseguir voltar, mas a gente vai, naquelas bolas lá, a gente vê que, ao longo do tempo, houve uma diminuição muito grande nas fatalidades. Assim, no meio do século XX, a gente contava as fatalidades com
milhões de pessoas quando acontecia alguma coisa. Hoje ainda é muito trágico, mas nós estamos falando aí em milhares, dezenas de milhares e não mais milhões, porque o mundo ficou muito mais preparado, né? As estruturas são muito mais resilientes. A gente tem aí eventos não tão distantes da gente, né? Por exemplo, em 1923 teve um desastre em Tóquio, né? Um terremoto no porto de Yokohama, atingiu Tóquio, e o problema é que depois do terremoto ainda houve 88 incêndios. Lisboa também aconteceu isso, né? Se não me engano, no século XVIII, que depois do terremoto as casas eram de madeira, a iluminação era uma iluminação com vela, enfim, e acabava o aquecimento, né, também com carvão, e acabava propagando incêndio. Então, hoje, de maneira geral, o mundo está muito mais bem preparado, mas ainda é um problema muito sério, obviamente, porque, além das mortes, as mortes diminuíram, mas o impacto econômico é muito grande. Por isso que esse slide aí, ele entrou um pouquinho adiantado, mas é legal, porque é um slide bem bacana, que mostra o PIB mundial, né? A gente também para pouco para pensar quanto que o mundo... Porque, assim, a gente está agora lidando com problemas globais, né? A gente viu aí na pandemia que uma coisa que aconteceu na China em novembro de 2019, 2020 parou o mundo. É muito rápido. Então, quando a gente olha globalmente, o PIB, estamos falando mais ou menos de 100 trilhões de dólares em 2022. Os Estados Unidos é a maior economia, a China a segunda. O Brasil está aqui, talvez não dê para ler tão bem, mas 1,8 trilhões nessa métrica aí que está sendo colocada. Desses 100 trilhões, se a gente for ver, o impacto do desastre natural é mais ou menos, todo ano, 0,4%. São 400 bilhões de dólares, é muita coisa. É muita coisa. 400 bilhões de dólares, para pôr em perspectiva, é uma Dinamarca inteira. Um número mais perto da gente, Argentina, né? A Argentina não chega a 600 bilhões de dólares de PIB, então 400 bilhões a gente está falando de quase uma Argentina. A Argentina é um país enorme, né? Um país que produz muito. E, quando a gente fala de custo econômico, a gente, de certa maneira, está falando de vida, porque a maioria de nós nunca passou por isso. Eu sei que alguns de nós aqui que estão presentes passaram por isso. Quando a gente tem, por exemplo, uma enchente que leva aquilo que a gente tem em casa, né, aquilo lá que a gente trabalhou para conquistar, e, de novo, normalmente são as pessoas menos favorecidas, né, ela tem que recomeçar do zero. Às vezes ela perde não só a casa, ela perde o sustento, porque às vezes o local de trabalho dela também inundou, a escola dos filhos. Então, o impacto, ele não é um impacto econômico. Às vezes a gente vê números e fala, não, mas isso é economia. Não, mas a economia, ela afeta quem está na base. É sempre quem está na base. Porque a gente aqui, a gente tem um conforto. A gente vai deixar de ir num restaurante melhor, trocar de carro aquele ano, mas tem gente que está lá no limiar, né, no limiar, segurando. Então, alguma coisa que acontece joga ele para uma linha muito abaixo do que é aceitável pessoalmente, e hoje, a gente como sociedade, né? Então, quando a gente está falando de economia, a gente está falando, na verdade, disso, de vidas também, né? E é muita coisa. E o interessante notar é que não também só nos países em desenvolvimento, pobre. Nos Estados Unidos, isso aqui é um tweet que eu achei, passou muito rápido, mas a gente vai parar ali, o tweet tem essa imagem. Em 2022, teve nos Estados Unidos 18 desastres que custaram mais de $1 bilhão. 18 no ano de 2022, nos Estados Unidos só. Então, lá custou $165 bilhões, por quê? Óbvio, eles têm mais infraestrutura. Então, quando passa um tornado, ou quando tem uma queimada, né, como teve ali no Arizona, e aí a gente está falando de coisas como, a gente nem pensa, né? Chuva de granizo no Texas. A gente está falando de Texas, a gente pensa de boi, né, de pasto, de 800 graus, né, na sombra. Não, mas ali, ó, a gente está vendo ali, aqui, ó, em fevereiro do ano passado, aqui, granizo no Texas, teve no norte dos Estados Unidos também, e lá também acontece esse mesmo fenômeno, né? Ele afeta desproporcionalmente as pessoas que estão menos preparadas. E aí a gente pega nos estados aqui do sul, que são estados mais pobres, né, Mississippi, Tennessee, Louisiana, que estão sujeitos a tudo isso. E aí, quando a gente fala de prevenção, nos Estados Unidos, eu morei lá na década de 90, um bom tempo em Miami. É uma coisa bem interessante que Miami, ela tem ali o que eles chamam de a temporada dos furacões, né?
Começa em agosto, vai mais ou menos até novembro. É muito interessante, porque todo ano são formações que se formam na costa da África, atravessam o Oceano Atlântico e vão bater ali no Golfo do México. Bate na península ali da Flórida, às vezes sobe, chega até a bater em Nova York, há alguns anos. Eles têm o hábito de colocar nome de pessoas lá, né? Ano passado teve 3. Teve um até que eu tinha um amigo que chamava Ian, e o furacão, teve o furacão Ian. E ali tem um caso legal de prevenção, né? Que os governos investem nisso, porque os furacões na Flórida eram tragédias grandes. Eu tive lá no Andrew, quando teve o Andrew, foi em 1993, eu não estava, meu pai estava lá no dia, eu cheguei uma semana depois, tinha barcos grandes, 4, 5 quarteirões para dentro da marina, assim, a partir da marina para dentro da terra. Uma tragédia, uma coisa realmente que é inexplicável, a gente está lá e ver que isso realmente possa acontecer. Estou falando mais ou menos de 30 anos atrás. Hoje, o preparo é muito maior. E os governos investem nisso, obviamente, né, porque o custo é muito grande, econômico, para o país. Mas, e como é que eles fazem? Na prevenção. Então, eles colocam boias oceânicas, satélites, uma série de institutos, né, que monitoram. Então, há investimentos muito grandes. No Japão também. Claro, o terremoto, eles aprenderam, hoje é um país rico, então eles constroem prédios, né, que suportam terremotos. Sensores sísmicos, tudo isso. Como a gente está falando de IoT em desastre, aí a gente faz a conexão, né? Hoje os governos, né, historicamente, os governos já vêm fazendo isso, mas hoje as empresas privadas começam a investir nisso também. Porque há soluções criativas, muito criativas, em empresas privadas, e a gente vai ver 3 exemplos aí muito legais, né, de empresas que vão trazer algumas soluções em conectividade, 5G, IoT, machine learning, né, inteligência artificial, que trazem soluções inovadoras numa escala menor e aplicações práticas. Assim, a gente acha vídeos de empresas, e eu selecionei propagandas de empresas e uma reportagem para a gente ver que realmente a coisa existe e está acontecendo. Achei os exemplos bem legais. Agora, o interessante é a gente ver, a gente ouve falar de 5G, por exemplo, né? A gente viu ali uma reportagem, essa reportagem já tem acho que uns 2, 3 anos na China, falando do preparo, e aí a gente está falando na resposta, a resposta onde ocorreu um desastre e a pessoa no helicóptero, ela já tem a condição dela monitorada, comunicada para os médicos que já vão intervindo e já vão se preparando para recebê-los. Então, eles já sabem o que vai acontecer, o que eles têm que fazer, já preparam os recursos, se for o caso, o centro cirúrgico, enfim, deu para captar. E aqui vai ser legal, porque hoje a gente vai ter gente que trabalha diretamente com isso, né? O Davi da Cor vai poder falar muito de conectividade, 5G a gente ouve falar muito, mas a gente não percebeu ainda que vai mudar tudo, muda tudo, porque não é só largura de banda, ele tem a questão da latência também, que é como o pacote vai e volta, e essa rapidez permite você fazer operações cirúrgicas à distância, por exemplo, né? Na verdade, o dentista pode te operar estando em outra cidade, por exemplo, entre outras aplicações, né? E também, o pessoal da QuackLink, o Marcelo está aqui, o pessoal da Comp, o Juan está aqui, eles com certeza, na parte de IoT, estão se preparando também para essa revolução, porque isso aí vai possibilitar a criação de novos produtos e, no nosso caso, criação de novos serviços, novas aplicações. Nós todos que estamos aqui, né, se a gente for bastante criativo, a gente vai identificar oportunidades que não existiam antes. Né? Não existiam antes porque não tinha hardware, não tinha conectividade, e as pessoas também não estavam preparadas. A pandemia se trouxe alguma coisa de boa, é difícil falar isso numa coisa tão trágica, mas as pessoas apressou essa transição digital. Hoje a gente se acostumou a fazer reunião via Zoom, ensino à distância, enfim, todo mundo sabe, aqui não precisa chover no molhado, né? Bom, chegou meu tempo aqui, eu queria ler os papeizinhos aqui para vocês, eu não sei se vai ser possível, vocês preencheram, mas põe na tela aqui, porque realmente, quando a gente está falando de desastre natural, a gente está pensando em basicamente 4 itens, né? A prevenção, o preparo, a resposta e o reparo. Naqueles vídeos lá, fora o 5G da China, a gente viu os drones indo especificamente, vendo o grau de severidade aonde foi atingida uma região, mas no detalhe, né? Uma coisa é a gente olhar para o satélite, olhar lá de cima, outra coisa é o drone chegar e falar, não, essa casa realmente aqui
deu perda total. Ou, para a questão de reparo de seguro, uma assistência governamental, ou mesmo, enfim, uma assistência de deslocamento de gente para ir lá atender. Em vez de você mandar 500 pessoas, como ele fala no outro vídeo lá do satélite, 500 pessoas, sem você saber o que você vai encontrar, em algumas medições você olha lá e fala, não, isso aqui 50 pessoas resolve. Quando a gente está sempre lidando, como sempre a gente está lidando com recurso escasso, a informação, o conhecimento, ele é fundamental, ele salva vidas. Bom, gente, eu vou dar o feedback do papelzinho para vocês depois, vai ser legal, porque vai ter mais uma atividade, tá? Para não atrasar. E é isso. Obrigado. Eu vou só passar aqui para o Rafa aqui agora.